Bom dia a todos. Como já foi dito anterior à minha apresentação, eu chamo-me Luísa Dionísia Fernandes Chimbila Quinta, sou juíza de Direito Presidente da Sala de Família do Tribunal Provincial do Ambo, que é uma das províncias que compõem Angola. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os associados da Associação de Juízes de Angola, a Academia de Ciências e Ciências Sociais do Pontífice, pelo convite, a doutora Susana Medina, pela sugestão e manifestar grande alegria de poder participar deste exímio evento, onde poderei falar sobre a realidade de Angola no combate ao tráfico de seres humanos e à criminalidade organizada. Antes de entrar para o tema concretamente, English. Yes. coisas da tecnologia. Ok. Il traduttore inglese è pregato di fare una prova. Bom dia a todos. It's working? Funciona? Podemos continuar. Bem, eu vou reapresentar-me porque parece que ninguém ouviu o que eu disse anteriormente. Eu sou juíza Luísa Dionísia Fernandes Chimbila Quinta, sou presidente da Sala de Família do Tribunal Provincial do Ambo, que é uma das províncias que compõem o país Angola. Em meu nome e de todos os associados da Associação de Juízes de Angola, agradeço à Academia de Ciências e Ciências Sociais do Pontífice pelo convite, à doutora Medina pela sugestão e manifestar grande alegria de poder participar deste exímio evento, onde poderei falar sobre a realidade de Angola no combate ao tráfico de seres humanos e à criminalidade organizada. Antes de entrar concretamente no tema, eu quero apresentar-vos a localização do meu país. Angola é um país situado na África Austral, possui uma extensão territorial de 1.246.700 metros quadrados, com uma população estimada em 24,3 milhões de habitantes, sendo 11,8 milhões do sexo masculino e 12,5 milhões do sexo feminino. É um Estado democrático e de direito, onde vigora a separação de poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judicial. Organização Judiciária. A Lei 2/2015, de 2 de fevereiro, apresenta a seguinte organização judicial. Temos no topo o Tribunal Supremo, composto por 20 juízes conselheiros em pleno exercício de funções. Temos intermédio o Tribunal da Relação, que já está em fase de instalação. E temos os tribunais de comarca, que ainda funcionam como tribunais provinciais, com 344 juízes no exercício de funções, número insuficiente para a demanda processual em função da densidade populacional que em supra referi. Sobre o tráfico de seres humanos. Vou começar a falar da história de um menino que se chama Antônio. É um lavador de carro e de família muito humilde.
teve o azar de cruzar com alguém que padecia de uma doença grave e que precisava de um rim. A pessoa aliciou e disse que ele podia doar ou vender o rim e podia continuar a vida normal, mediante o pagamento de um certo valor em dólares. O menino, que era lavador de carro e tinha um sonho, o sonho de ter melhor escola, melhores condições e fornecer isso à sua família, aceitou. Viajou para o exterior com o senhor, foi submetido à cirurgia e lhe foi extraído o rim. Porém, este menino regressou e ninguém disse a ele que ele deveria ter um outro estilo de vida, que ele deveria comportar-se de maneira diferente que comportava-se anteriormente e, claro, que gastou o dinheiro em outras coisas e não na saúde. Quando adoeceu fortemente e a família descobriu que ele tinha sido submetido a uma cirurgia, aperceberam-se que ele tinha sofrido o tráfico, tinha sido vítima do tráfico. Apesar da sua autorização, da sua concessão, ele tinha sido vítima por causa da sua ignorância. O tráfico de seres humanos em Angola. O país tem estado a verificar alguns casos de tráfico e assim aprovou e está a ser implementada a Lei 3/2014, de 10 de fevereiro, sobre a criminalidade das infrações subjacentes ao branqueamento de capitais. A Lei 2/7, de 31 de agosto, que aprova o regime jurídico dos estrangeiros em Angola. Está igualmente em vigor o Decreto Presidencial número 235/14, de 2 de dezembro, que criou a Comissão Interministerial contra o Tráfico de Seres Humanos. Está também em curso um processo de reforma da Justiça e do Direito, no qual se destaca a legislação penal, que esperamos vir melhorar a regulamentação do combate ao tráfico dos seres humanos. A nível internacional, a Angola ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada e seus protocolos adicionais. Ratificou igualmente o Protocolo de Palermo, relativo à prevenção, repreensão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Procedeu à assinatura da Declaração do Plano de Ação de Lisboa sobre a instituição de medidas comuns de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa. A nível regional, Angola faz parte dos grupos da CPLP, da SADC, da SEAC e da Conferência Internacional de Região dos Grandes Lagos de combate contra o tráfico de seres humanos. Como se pode, então, identificar uma situação de tráfico? Por norma, as vítimas do tráfico não têm permissão para deixar o ambiente de trabalho. Refiro-me ao tráfico de seres humanos. Elas vivem e trabalham no mesmo lugar. Estas têm contacto limitado com a família, com os amigos e com a sociedade geral. Em suma, têm a sua liberdade restringida. O traficante tem controle absoluto sobre o movimento da vítima e raramente se identifica. Sofrem lesões como resultado das agressões por não cooperarem com as pretensões do agressor, no caso, a pessoa que lhe tem sob tutela. Ocorrências em Angola. Está a ser feita investigações de casos, ou seja, é tendencial a ocorrência de casos de tráfico de seres humanos nas províncias fronteiriças, as que têm ligação ou são fronteiriças, como supra referi, com os países do Congo, da Zâmbia, da Namíbia. Temos 2 casos julgados na província de Luanda por exploração sexual de mulheres, onde mulheres estrangeiras, que não interessa aqui o país de origem, foram colocadas em um lugar fechado e eram exploradas sexualmente. Na província do Zaire, existem casos em investigação e outros já julgados de exploração infantil, de venda de crianças, muitas vezes com a colaboração dos seus pais ou dos seus responsáveis, que não têm noção da ideia da entrega de um menor para a gestão, tutela de uma outra pessoa. Nas províncias do Cunene e do Mochico, verificou-se a exploração de órgãos, o tráfico de órgãos, a exploração infantil, a venda de crianças e, para além dos casos já supra-referidos,
Verificam-se a identificação de casos que ocorrem nas ações de família, sim, nas ações de família, como, por exemplo, os casamentos internacionais, as tutelas internacionais, que, na verdade, escondem abaixo da intenção de um parente, de um familiar, a ideia de tráfico. No laboral, mediante contratos muito suspeitos, muito exploradores, e até mesmo na área do civil. O que Angola está a fazer contra o tráfico? Preocupado com a proliferação deste mal, Angola está a reforçar a campanha de informação sobre o tráfico de seres humanos, de forma a educar as possíveis vítimas e facilitar denúncias. Reforçar a formação dos aplicadores da lei, magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, oficiais de justiça e a própria polícia. E está a melhorar o sistema de seguimento de casos de tráfico de seres humanos, proteção da vítima. Aqui vamos referir que a proteção da vítima é necessária porque a vítima muitas vezes é um estrangeiro que entrou de maneira ilegal ou que permanece de maneira ilegal e que tem receio de se dirigir às autoridades por forma a ser ajudada, porque tem medo das consequências. E é verdade, o grande trunfo, me permitindo o termo, do traficante é mesmo ficar com o passaporte e ameaçar que sofrerá grandes opressões pelas próprias autoridades se denunciar. Então, Angola está a pensar num sistema de proteção das vítimas, independentemente de que país forem. Também estamos a reforçar parcerias com atores estatais e não só, reforçar o controle da entrada ilegal de pessoas pelas várias fronteiras e um leque de ações, como esta formação, por exemplo, que eu venho participar e que já agradeci, para que possamos melhorar principalmente a consciência dos aplicadores de direito de como o tráfico às vezes pode ocorrer sem nós percebermos, nós que às vezes podemos nos considerar com alguma formação para tal. Quanto às principais ações do combate à criminalidade transnacional organizada, foram criadas medidas legislativas do combate do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, a Lei 2/14 e Lei 3/14 sobre infrações subjacentes ao branqueamento de capitais. Foram criadas igualmente medidas institucionais, como exemplo, a criação da Unidade de Informação Financeira, colocando os funcionários bancários a informar qualquer movimento suspeito nas contas de pessoas que não tenham rendimentos que o justifiquem. Outras medidas destacam-se a participação numa série de iniciativas de combate ao terrorismo e apoio às vítimas no âmbito da SADC, da Comissão dos Grandes Lagos, da União Africana, entre outras. E Angola é parte da Convenção contra a Criminalidade Transnacional Organizada. Estas atividades são de grande envolvimento do nosso Ministério da Justiça e Direitos Humanos. A participação em fóruns internacionais de abordagem e discussão sobre o tema, por isso estamos aqui. A formação em setores-chave, tais como aplicadores da lei, operadores do sistema bancário e membros da sociedade civil. Realização de um ciclo de formação para a recolha de dados sobre o tráfico de seres humanos no âmbito do sistema integrado da SADC. Práticas de identificação dos mesmos e encaminhamento para as áreas correspondentes. Em suma, há uma grande preocupação do nosso país em relação ao crescente número de tráfico de seres humanos e da própria criminalidade transnacional. Consideramos que são causa básica, pelo menos no nosso país, e quando houver colaboração da vítima, a pobreza extrema, a ignorância e o próprio sonho. Eu falo do sonho, que é a vontade de uma pessoa chegar a um determinado local, conseguir uma formação, uma superação, e por causa desse sonho se entrega a um marido estrangeiro, a um negociante e às vezes se torna uma vítima do tráfico. O nível de pobreza elevado também faz com que nossas irmãs angolanas tenham estado a contrair matrimônio com pessoas estrangeiras, com culturas diferentes, que permitem que crianças sejam retiradas do país com a suposta desculpa de que vão cumprir uma certa
um certo regulamento cultural do país de origem e estas crianças não mais voltam, não mais são vistas. E a minha maior preocupação está em que muitas vezes os tribunais são usados para facilitar o tráfico, não só de seres humanos, como o de órgãos. Uma pessoa que tem um certo DNA tem um comprador de órgãos e ele vai mesmo planear uma relação sexual com uma mulher estrangeira que tenha boa saúde para depois de algum tempo, com a desculpa de voltar a seu país, levar a criança e ser submetida ao tráfico dos órgãos ou mesmo a situações mais bárbaras. É tudo quanto trouxemos. Muito obrigada a todos. Eu vou falar na minha língua nacional. Tuapandula. Obrigada. Merci. Thank you. Gracias. Grazie. E espero contribuir e levar muito deste encontro. Obrigada.